Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Lara Selen e eu estou muito feliz com o convite para o primeiro Congresso Estadual de Coaching e Gestão Jurídicos da OAB de São Paulo. É sempre uma alegria a gente ver a união de tantos profissionais para melhorar cada vez mais a gestão e a própria advocacia. Deixo aqui meus parabéns para o presidente e a vice-presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB de São Paulo, Fernanda e Maria Olívia. Meu abraço para o Caio, presidente da OAB. E quero dizer que, na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB, eu fico muito feliz quando a gente vê o tema se espalhando pelo Brasil, e ainda mais numa seccional tão importante pelo volume, pela representatividade de negócios no Brasil, que é a OAB de São Paulo. Então, é isso, precisamos de mais eventos como esse, e eu realmente fico muito feliz pelo convite para poder estar falando com vocês aqui hoje a respeito de gestão da sociedade em si, de advogados, como um reforço durante e pós-Covid, né? A nossa vida ela vai continuar com ou sem coronavírus. A gente precisa adotar uma postura de guerrilha mesmo para enfrentar todas as mudanças de cenário que nós estamos vivenciando nessa hora, para permitir exatamente com que o escritório se reforce cada vez mais e cumpra o seu papel, o seu munus público, junto a seus clientes e representando aí as suas áreas do direito, enfim, tudo aquilo que faz sentido na existência de um escritório de advocacia. Para quem não me conhece, eu sou advogada, né, há 25 anos, e consultora em gestão de serviços jurídicos há uns 20. A nossa empresa tem 22. É, e fizemos parte aí, vamos dizer, desse grande movimento de conscientização por parte da classe jurídica sobre a importância da gestão nos escritórios, né? Não é à toa que nós temos aí uma série de livros escritos para realmente despertar no advogado a consciência e a importância que é se fazer uma gestão racional, se entender o porquê das coisas, se entender as causas e consequências de decisões de sócios. E por essa razão, a escolha do tema, né? Hoje nós temos uma série de problemas vindo para as mesas dos sócios, que vão desde a decisão com clientes, sobre contratos de honorários, sobre a prestação do serviço, sobre, enfim, como vai se dar esse auxílio para o empresário, para a pessoa física, para os grupos profissionais que precisam de luzes nesse momento, e o advogado faz parte disso, com a quantidade imensa de novas legislações saindo, fora os impeditivos aí para o mundo econômico rodar, né? Enfim. E eu me recordo na última Conferência Nacional da Advocacia, que aconteceu em São Paulo em 2017, eu falei essa frase numa palestra, que a tinta que escreveu o passado não é a mesma que digitará o futuro. E eu mal sabia que essa transformação estava tão próxima de nós, né? E acredito que a maioria de nós não imaginou que todo esse mundo digital se faria tão necessário num momento em que estamos todos nos nossos home offices, trabalhando com clientes que eventualmente estão nas suas empresas, em lugares diferentes, com um judiciário ainda com prazos suspensos, né? Então, tudo isso modificou completamente a nossa percepção de profissão, né? E traz a tecnologia como a nossa grande saída nesse momento. Então, graças a Deus, estamos vivendo essa pandemia num momento onde podemos estar conectados. E isso faz toda a diferença, não tenha dúvida nenhuma que se nós estivéssemos numa outra situação, nós teríamos um pouco mais de problemas, né?
E quando a gente fala disso, né, e trazer para cá uma visão de advocacia sustentável, que é algo que nós advogamos desde o início do nosso trabalho, lá há 20 anos, olhar para o hoje, fazendo parte das transformações para que o futuro aconteça de uma forma minimamente planejada. Claro que pandemias não acontecem todos os dias, crises dessa magnitude também não, mas nós temos que assumir a nossa parte dentro das tomadas de decisão que trarão para o futuro do nosso escritório, e é óbvio que ele vai existir, né? Ele vai existir um pouco diferente, mas ele vai continuar existindo. É importante que a gente não perca isso de vista, essa necessidade da sustentabilidade das nossas advocacias, e quanto mais os sócios fizerem uma gestão estratégica, quanto mais participarem dessa análise, desse pensamento, desse olhar para a sua advocacia, que ele é multifacetado, ele traz uma série de conhecimentos necessários para que a gente consiga dar os passos para frente, sabendo o porquê que nós estamos dando, é fundamental. Então, o meu chamado aqui é para que sócios assumam as suas posições de liderança, junto a clientes, junto à equipe, junto à sua própria advocacia. Não importa se você é um advogado sozinho, você é responsável pelas decisões que forem tomadas, e é isso que a gente tem que ter em mente. Como que eu faço, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de uma mudança radical de cenário, o que eu tenho que fazer para proteger a minha carreira, os meus clientes, os meus ativos, a minha marca jurídica, enfim, tudo que está em volta e que vai fazer toda a diferença na hora de e seguirmos adiante, porque o fim da pandemia ele é real, nós não vamos viver assim para sempre, mas como será lá na frente? O que teremos que tomar de decisão hoje para que a gente possa fazer uma reinvenção real na nossa carreira, né? E a primeira coisa que nós temos que pensar, a importância da união dos sócios como um dever na proteção do presente, né? Esse é o primeiro ponto que nós temos que nos preocupar nesse ambiente de pandemia, é a proteção do presente. O que é possível ser protegido nesse momento? Eu enxergo três coisas aí, três pilares nesse momento de curto prazo, para vir para a mesa dos sócios diariamente, como algo, pauta de reunião isso, diária, né? Primeiro, o fluxo de caixa. Primeira coisa que nós temos que analisar é como equilibraremos receitas e despesas para podermos sobreviver esse momento, para podermos superar essas dificuldades ou esses desafios. Então, a primeira coisa é olhar para fluxo de caixa, olhar para a nossa carteira de clientes e identificar que tipo de ação proativa eu posso fazer em relação aos contratos desse cliente, ter a sensibilidade que esse cliente também está com problemas e como que eu, na qualidade de parceiro dele, posso fazer a minha parte, sem deixar que haja uma perda muito grande. Do outro lado da moeda, temos as nossas despesas, que hoje reduzem um pouco, porque a nossa equipe, nós todos estamos em home office, então não nos deslocamos mais, não utilizamos luz, enfim, energia, consumos diversos dentro do escritório. Isso acaba refletindo positivamente nas nossas despesas, e é claro que nós temos que começar a analisar o que tem ali no nosso bolo de despesas que pode ser evitado agora. O que nós estamos gastando agora que não tem uma necessidade direta com a existência do nosso escritório, com a manutenção dele. Então, esse é um primeiro ponto que deve estar, como eu disse, na pauta das reuniões de sócios diária. Sócio não pode ficar sem falar com sócio 2 dias. Isso é inadmissível num momento de crise. Segunda questão está no relacionamento dos clientes. Preciso proteger a minha relação com clientes do hoje, a minha carteira ativa. Então, eu não posso deixar de estar atento
deixar de estar presente, deixar de estudar uma matéria que tem relação direta com esses clientes. Então, mais do que buscar novos clientes, nós não podemos perder os que nós temos. Então, esse é um outro ponto fundamental para essa muralha que nós temos que criar com os sócios juntos, unidos, fortes. E o terceiro pilar, não menos importante, é o relacionamento com a nossa equipe. Agora, mais do que nunca, é a hora dos líderes emergirem, né? Eu preciso ter uma postura de liderança com a minha equipe, coordenar os esforços que estão sendo realizados de forma virtual. Não dá para a gente ficar deixando a equipe solta, porque pode ser que um ou outro se desmotive, não saiba trabalhar em casa, não consiga desenvolver a sua produtividade porque está longe dos outros colegas. Enfim, então é hora de líder assumir essa posição e estar presente. Então, a proteção do presente, na minha visão, requer essa visão tridimensional, fluxo de caixa, clientes e equipe. Tá? Então, esse é uma questão muito importante para vocês colocarem aí na lista das coisas a fazer. Uma olhadinha aqui nos números do mercado jurídico, né? O que nós temos hoje para olhar lá para fora, que essa realidade não muda tão bruscamente, né? Então, nós temos aí mais de 1.500 cursos de direito, mais de 850 mil alunos matriculados do primeiro ao quinto ano que devem estar tendo aula online. Isso vai mudar também no ensino jurídico. Possivelmente, a gente vai tirar lições dessa pandemia na questão educacional. Batendo aí 1.200.000 advogados inscritos na OAB, mais ou menos umas 65 mil sociedades de advogados, crescendo com unipessoal e plurima. Um dado importante, nos últimos 10 anos, especialmente aí em São Paulo, foram abertos mais de 11 mil escritórios, mais 11 mil sociedades de advogados. E nesse mesmo período, mais de 30% fecharam as portas, com causas diversas. Falta de clientes, competitividade com outros profissionais do direito, desvalorização da profissão e prática de honorários aviltantes, por aí vai. É importante a gente perceber que essa nossa conversa aqui é para nos posicionar corretamente, porque quando a gente fala de falta de clientes, tem um slide mais para frente que vai questionar isso. A competitividade com outros profissionais do direito também é questionável, porque nem todos são meus competidores diretos. A partir do momento que nós nos especializamos, nos segmentamos como advocacia, nem todo mundo é meu concorrente. A desvalorização da profissão está nas nossas mãos, valorizar ou desvalorizar. Então, cabe aqui um alerta nisso. Eu não posso ser parte do movimento de desvalorização, eu tenho que proteger esse grande ativo, né? Não adianta só o meu escritório ir bem, todos temos que ir bem para a profissão erguer sempre em bloco. E tem um detalhe que a gente tem que olhar, que é que a Covid pode mudar esse índice dos escritórios que fecham as portas. Não que vai fechar mais, pode até ser que aconteça, mas que vão deixar de fechar porque vão identificar a riqueza que é um trabalho em home office. Então, eu só terei um escritório, 4 paredes, estrutura, pagando aluguel, enfim, tudo que tem ali dentro, se for efetivamente necessário. O cliente está se acostumando com a vida online, nós também. Então, é hora da gente começar a olhar para esses números de uma maneira um pouco mais distanciada, porque esse 1.200.000 advogados não compete entre si. E isso é um olhar de sócios. A gente tem que entender isso muito claramente para que a gente possa fazer parte dessa advocacia histórica. O índice de mortalidade dos escritórios de advocacia, da Sociedade de Advogados Brasileira, é muito alto na sua história, ao longo dos seus mais de 100 anos de história. Muito porque a advocacia fica vinculada a uma pessoa,
Um sócio é uma pessoa que, quando essa pessoa se aposenta ou vem a falecer, acaba o escritório. Eu não trabalho mais com uma ideia de que alguém sucederá, né? Ou pelo menos não trabalhava assim. Dentro da visão de advocacia sustentável, nós temos que colocar isso na nossa conta, porque não tem por que o nosso escritório não permanecer, como são exemplos aqui de vários escritórios cujos fundadores já faleceram, mas são escritórios que continuam ativos, acompanhando os tempos, acompanhando as mudanças dos tempos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se o meu escritório existe hoje e ele tinha lá a sua história até um fato como uma pandemia, como vários desses escritórios aqui enfrentaram guerras, que também são crises globais que afetam diretamente na visão do cliente, os negócios, a economia em si. Então, todos aqui já passaram por situações grandiosas nesse sentido. A gente talvez não tenha passado uma pandemia como estamos vivendo hoje, mas tivemos outros problemas. O fato é que, com esses problemas ou não, essas bancas surfaram nos problemas. Então, existe um momento de queda, existe um momento de crise, mas existe uma retomada, existe o ciclo da evolução da humanidade, ele é assim. Então, aqui fica esse grande questionamento. Por que a sua advocacia não pode ser uma dessas que consegue fazer o seu processo evolutivo? Mas isso não acontece na época da transição acontecer, da passagem de bastão acontecer. Essa decisão acontece anos antes, décadas antes, muitas vezes. Então, e essa decisão vai direcionar a gestão societária do meu escritório, a governança do meu escritório. Então, isso tem a ver com o nosso tema. Apesar de estarmos vivendo uma pandemia, o nosso escritório não vai parar. Ele vai ter condições, sim, de evoluir, de melhorar, de se adaptar às novas tecnologias, de fazer suas transformações necessárias, de se reinventar. Então, é muito importante que os sócios tenham isso em mente. E se eles não tiverem, eles vão tocando o dia a dia, apagando um incêndio atrás do outro, e o tempo vai passar, é natural que ele passe. E talvez no momento em que a gente já esteja um pouco mais com o pé, tirando o pé do acelerador, a gente vai sentir falta de uma equipe que assuma a velocidade do escritório, né? Então, isso é muito importante para essa visão societária, essa visão de sustentabilidade e essa visão de esse brio que nós temos que ter no nosso olhar, esse brio dos guerreiros que falam, ok, nós estamos vivendo sim um momento difícil, mas nós vamos ter inteligência e força e resiliência para superar tudo isso. Então, essa é a minha visão. Na construção de futuro, então eu falei que a construção do presente, a proteção do presente, ela é um dever dos sócios, né? Se eu sou sócia de um escritório, eu preciso fazer com que o meu escritório permaneça. Agora, ele precisa da minha mão, ele precisa do meu abraço, ele precisa das minhas melhores decisões. E a construção de futuro, ela é um dever de todos nós, equipe, sócios, enfim, quem estiver junto, né? Então, o que nós antevemos aí de importâncias a partir de... Isso já era muito necessário antes, mas a pandemia vem acelerar algumas coisas. Que a primeira delas é uma mudança urgente na grade curricular e na metodologia do ensino dos cursos de direito. Nós precisamos começar a abordar novas áreas e nichos, como, por exemplo, infraestrutura, que virá depois, né? O entretenimento sofrendo horrores agora com a pandemia, o biodireito crescendo muito, porque a telemedicina, uma série de acessórios aí para se fazer a saúde acontecer num momento em que ninguém pode se encontrar. O agronegócio, a gente está prevendo aí uma super safra. Novas tecnologias nem se diga, né? Desde ofensas e ameaças na rede, contratos eletrônicos, assinaturas eletrônicas, enfim, você tem uma série de coisas acontecendo
que se tornam novas áreas do direito, como nicho, como segmento a ser explorado. Outro assunto importante para vir para as grades curriculares são as disciplinas de gestão. Esse evento é um exemplo disso, da necessidade, da carência, do gap que existe entre o que nós sabemos e o que precisamos saber. Então, temos que incluir aí matérias de estratégia, matérias de marketing jurídico, produção jurídica e controladoria, gestão de equipes, RH, liderança e tudo mais, gestão financeira. São temas que não dá mais para a gente ouvir numa roda que a gente não teve isso na faculdade. Supera isso. Só nós aqui, da nossa parte, temos 30 livros para vocês usarem e abusarem, e pesquisarem, e lerem, e aprenderem. Então, não dá mais para a gente bater nessa tecla. Precisamos erguer um pouquinho esse sarrafo, porque não pode ser mais uma desculpa, porque existe sim onde buscar esse conteúdo. E também outros conteúdos acessórios e não menos importantes, como negociação, empreendedorismo, liderança, solução rápida de problemas, pensamento estratégico. Isso tudo está muito mais ligado a atitudes do que a uma ferramenta, algo que eu aprendo como fazer, que eu pego um modelo e resolvo. Não, isso está no trabalho individual que eu preciso fazer para ampliar a minha mente, ampliar a minha visão, ampliar a minha capacidade, a minha coragem de tomar decisões difíceis, estando numa posição onde a decisão é minha, como é o caso dos sócios, né? Então, são aí mudanças importantes. Outras questões ligadas à construção de futuro. Uma absorção dos saltos tecnológicos e inteligência artificial pelos advogados. Se antes era uma coisa que estava para acontecer em 10 anos, agora é urgente. Nós já estamos aqui vivendo a era tecnológica porque não temos outra opção. E o não ter outra opção faz dessa opção a melhor opção. Então, nós temos que entender mais a respeito. Eu tenho que entender os impactos da tecnologia no meu escritório. Eu tenho que acelerar meu aprendizado. Claro que uma transformação, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, ela tem um dia que a gente toma essa decisão e ela vai acontecer ao longo de um período. Mas eu tenho que começar. Eu tenho que começar e a pandemia não vai me transformar numa outra pessoa. Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas a gente precisa iniciar um processo de crescimento, um processo de evolução. E essas são as matérias absolutamente necessárias para que nós possamos tomar as melhores decisões sendo sócios do nosso escritório. Outra questão é que está vindo por aí uma nova geração de advogados trabalhando em home office e coworking. Então, se antes eles ficavam, muitas vezes, pedindo um emprego num escritório porque eles não achavam ser possível trabalhar de casa, hoje essa pandemia está provando que exatamente é o contrário. O cliente que antes não era habituado a não ir no escritório do seu advogado, hoje ele precisa confiar via WhatsApp, ele precisa confiar via Zoom, ele precisa confiar via algum lugar. O que não dá é ele ficar esperando a pandemia acabar para ele falar com o advogado dele, já que a coisa está acontecendo agora, né? Enfim, então tem uma nova geração de advogados aí que está olhando para isso. Trabalhar sozinho em home office, em parceria com outros. Então vai surgir muitos modelos novos de advocacia. E uma outra coisa que eu acho que vai fazer parte nessa construção de futuro é a alta sensibilidade do cliente em relação aos valores de honorários, porque o dinheiro vai sair um pouco do mercado, já está saindo, e a disponibilidade online, o quanto que eu preciso estar disponível ali para responder na hora ou daqui a pouco uma solicitação do cliente e a sensibilidade dele em relação a valores de honorários, porque, obviamente, essa crise foi horizontal, né? Ela não é setorizada. Então, a gente precisa entender isso para que nós não cometamos
erros de precipitação, de tomada de decisão, num momento em que eu tenho que estar muito sereno, muito equilibrado, com os pés no chão, analisando quais são as perdas e ganhos de cada uma das tomadas de decisão que eu preciso atrair para mim. Obviamente que a gente está falando aí também de sócios que precisam estar equilibrados, sem entrar na roda viva de um espiral negativo, né? Porque eu não vou conseguir fazer a construção desse futuro se o medo me governar. Não quer dizer que eu não vá ter medo, claro que eu vou, mas eu preciso ter a minha força de enfrentamento. Eu vou com medo mesmo, porque eu sei do tamanho da minha responsabilidade. A minha equipe depende de mim, o meu cliente depende de mim e o meu escritório, a história do meu escritório também depende de mim. Então pensem nisso aí para a gente poder unir sócios. Agora não é hora de brigar, não é hora de discutir, agora é hora de união para que a gente consiga juntos superar todas esses desafios que nos colocaram. E nós somos todos capazes, não tenho dúvida disso. Olhando para essa advocacia lá na frente, e essas mudanças que vão acabar acontecendo e que já estão acontecendo, talvez o olhar lá na frente não é tão lá na frente assim, a gente tem que pensar sempre nessa advocacia tailor-made, né, de alfaiate, que eu preciso entregar para o meu cliente aquilo que ele precisa. Não adianta eu entregar algo que eu acho que é melhor para ele. Eu tenho que vestir, né? O meu escritório precisa vestir uma necessidade, ele precisa atender isso. Então, algumas perguntas aí para a gente começar a nossa conversa estratégica aqui. O que o teu cliente vem buscar no teu escritório? A proteção do quê? O que ele quer? Ajuda para quê? Qual o tamanho do problema? Não dá para a gente botar tudo num balaio só e falar assim, não, ele vem buscar soluções jurídicas. Quais? Que envolvem que tipo de risco para ele? Que envolvem que tipo de preocupação para ele? Qual é a palavra-chave de sucesso do seu modelo de sociedade de advogados? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que abraçar essa palavra-chave e todas as pessoas do escritório entenderem que nós somos isso aqui. Nós não somos verde, azul, a gente é amarelo. A gente tem uma característica, uma vocação própria, né? Então, qual é essa palavra-chave? O que eu tenho que abraçar? Como deve ser o processo de trabalho para entregar os serviços com excelência? De que a gente está falando? A gente está falando de uma advocacia especializada, uma advocacia... Que advocacia é essa? Quanto custa produzir o trabalho? Agora muda um pouco as coisas, né? Talvez a gente possa repensar o custo do nosso trabalho, incluindo o home office na conta. Se eu antes queria que todo mundo estivesse todos os dias no escritório, gastando tudo que tem que gastar ali dentro, talvez agora a gente comece a falar assim, mas e se a gente incluir 2 dias na semana de home office? Como vai ser? Dá? É possível? Dá para concentrar as reuniões todas em terça, quarta e quinta, e segunda e sexta deixa uma parte da equipe fora, em casa? E uma outra questão, quanto o teu cliente está disposto a gastar com o teu serviço? Essas são algumas perguntas que norteiam o que nós vamos fazer. Qual é o tipo de advocacia que a gente vai escolher fazer? E para ser muito bom nela. Não adianta eu querer ser bom em tudo, porque o bom em tudo não existe num ambiente complexo como o que nós vivemos hoje. Então, a gente precisa ter uma clareza em relação a isso, fazer as nossas escolhas responsáveis, maduras empresarialmente, maduras profissionalmente e seguir em frente, sabendo que eu não vou ter tudo, mas essa é a vida, né, gente? A gente vive para ter o melhor que a gente pode ter com as ferramentas que a gente tem no lugar onde a gente vive, com as possibilidades que estão à nossa mão, tá? Então não adianta eu ficar pensando no escritório, na mega firma, se a minha é pequena. Vamos nos fazer evoluir dentro daquilo que eu posso fazer na minha realidade, no meu contexto, tá? E quando a gente olha para o Brasil, né? Então, o que a gente tem no nosso Brasil em termos de escritório de advocacia?
Primeiro, uma gama de vários modelos diferentes. A gente tem o escritório pequeno, a gente tem o escritório boutique, o médio full, o grande full, que são as grandes bancas de São Paulo e Rio, que tem 42 áreas do direito, os escritórios de volume, que atuam de forma diferente, e hoje os escritórios virtuais, né? Que eu acabei de incluir isso aqui para essa aula que a gente está tendo aqui. Então, que vai ser uma outra possibilidade, esses escritórios virtuais. O que eu tenho em volta? Eu tenho 20 milhões de pessoas jurídicas com vários problemas, com muitos problemas. Hoje, então, com toda essa questão de coronavírus e o dinheiro reduzindo o giro dele, são pessoas jurídicas que não vão conseguir honrar seus compromissos tributários, bancários, contratuais, que eventualmente vão ter que dispensar pessoas, né? Se o cobertor encurtar demais, lamentavelmente, escolhas têm que ser feitas, dentre outros tantos problemas. A gente tem aí quase 210 milhões de pessoas físicas, li hoje que já 90 milhões de pessoas já estão começando a aumentar a sua inadimplência. Então, eu tenho aí uma gama enorme de problemas acontecendo para essas pessoas físicas que vão precisar de advogados. E temos aí 16 mil sindicatos que também representam uma fatia gigantesca de pessoas, trabalhadores públicos ou privados, que vão precisar da nossa ajuda. Então, esse é o cenário. Dizer que não existe trabalho, isso eu não consigo não enxergar esse trabalho não acontecendo. Muda o trabalho, muda a forma de recebimento, muda, mas trabalho tem e vai ter cada vez mais. Surgem a partir de um evento gigantesco como esse, uma série de oportunidades, ameaças também, mas uma série de oportunidades para a advocacia que nós precisaremos proteger, que nós precisaremos assumir a condução disso. E aí nós temos aí, falando dos tipos e segmentos na advocacia, nós temos 4 tipos bem definidos, que podem sofrer alguma variação, sim, por se misturarem, mas nós temos a advocacia padronizada, cujo cliente quer o quê? Soluções rápidas para problemas comuns. Ou a gestão de uma carteira de processos de baixa complexidade que ele não quer tratar na empresa dele. Tá? A produção aqui é uma produção eficiente, com muita metodologia, fluxos muito bem definidos de trabalho, modelos pré-estabelecidos, processos pré-estabelecidos. A equipe aqui desse tipo de escritório geralmente é grande, jovem, menos intelectual, mais operacional e com baixa autonomia. Então, conseguindo enxergar aí um escritório como esse? Os honorários aqui são baixos, sob o ponto de vista unitário de processo, porém o custo é muito alto e o ganho está no alto volume. Será que os escritórios de volume vão, depois do coronavírus, sofrer alteração na sua forma de trabalhar? Se eu tenho uma equipe mais jovem, operacional, com baixa autonomia, será que eu não posso deixá-la em casa fazendo peça, ligado no nosso sistema e com um líder, um coordenador online ali? Por que não, né? Então, exemplos de escritórios de advocacia padronizada são escritórios focados em consumidor, escritórios focados na área trabalhista, que volta, né? Depois da reforma, com todos esses problemas que estão acontecendo. O direito bancário, o previdenciário, são exemplos de advocacia padronizada, tá? Aí temos uma outra, o segundo degrau é de uma advocacia mais customizada. O que o cliente quer aqui? Ele quer ajuda na decisão entre as várias opções que ele tem para resolver um determinado problema. Então, o problema não é novo para ele, não é um problema que ele nunca viu antes, mas ele quer ajuda. Ele tem uma cobrança para fazer. E aí, o que é melhor? A gente tentar uma negociação ou entrar com uma ação de cobrança? Ele quer fazer a separação dele. O que é melhor? A gente fazer um acordo e resolver isso de uma forma amigável, já que tem criança no meio?
ou não, né? Então, esse cliente da customizada, ele é muito ligado a isso, as advocacias de família, uma advocacia empresarial, que quer ouvir o seu cliente, o seu advogado, para saber se assina aquele papel ou não, se assina aquele contrato ou não, né? A produção aqui é de conselhos amigáveis para reduzir a ansiedade do cliente. Então, imagina hoje um cliente que está com a sua empresa parada, com funcionários em casa, ansioso, porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, do quanto ele está precisando do seu advogado sereno, assertivo, estudioso, né? Para encontrar as melhores saídas ali para resolver esses problemas. Então, a produção é nesse sentido. A equipe aqui de um escritório de advocacia customizada é jovem, preparada, operacional, tem autonomia relativa, tem um sócio coordenador, tem uma equipe ali que já tem competência de relacionamento com o cliente. Os honorários aqui são médios em relação ao primeiro tipo. E os ganhos estão na fidelidade do cliente. Isso não vai mudar. Quanto mais próximo eu estiver do meu cliente, mais ele está próximo de mim. Quanto mais parceiro eu for dele, no momento que ele mais precisar, como é o caso desse, mais a gente tem condições de criar uma relação de longo prazo com esse cliente. E aí, aqui algumas áreas do direito que têm a ver com essa advocacia customizada. Terceiro tipo, sobe mais um degrau, advocacia especializada. O que o cliente de uma advocacia especializada quer quando ele bate na porta de um advogado especialista? A cura de um problema mais complexo, do qual ele tem pouca ou nenhuma experiência. Então, aumentou o risco dele. Um exemplo, lá no tributário, né? Então, imagina uma empresa que recebe uma multa altíssima tributária que pode inviabilizar o negócio dele. Ele não vai levar para alguém que não saiba exatamente do que está falando. Então, eu preciso assumir essa veste da advocacia especializada, porque a produção é aquela produção de diagnóstico e julgamento preciso e imediato. E a equipe é experiente, sinérgica, com profundos conhecimentos da matéria e uma forte habilidade de relacionamento. Os honorários aqui são altos, o custo é baixo, geralmente são boutiques, né? E os ganhos estão na conquista de reputação, né? Não adianta eu falar assim, mas eu faço tributário também e o cliente escolheu o outro escritório. Mas se você faz tributário, trabalhista, cível, e isso não está claro porque você não tem uma dedicação exclusiva àquela área, pode ser que isso tenha passado batido pelo cliente e não é culpa dele, né? A gente vive de signos, a gente vive de marca jurídica. Então, o que a tua marca jurídica está passando para o teu mercado? Que você sabe um pouco de tudo ou muito de uma coisa, né? Então, essa é a advocacia especializada. Então, por exemplo, temos aí um societário mais complexo, um tributário mais complexo, contencioso complexo, ambiental. Então, a gente está falando aqui de que tipo de entrega que eu consigo fazer com os meus conhecimentos para esse cliente que está me vindo aqui com um problema mais sério, mais delicado. E, por fim, não menos importante, mas o quarto degrau é da advocacia científica. Então, na advocacia científica, o que o cliente vem buscar quando bate na porta dos pouquíssimos escritórios científicos que nós temos no Brasil? A solução para um problema altamente complexo que ninguém nunca viveu. Não tem jurisprudência, não tem onde buscar uma ideia, não tem. Então, o cliente ele precisa de um escritório que tenha capacidade para gerar soluções inovadoras e únicas, com conceitos pioneiros. A equipe de um escritório desse é sênior, altamente criativa, com um conhecimento em nível de estado da arte. A gente está falando de juristas. E os honorários aqui são altíssimos e ganhos por ser o único a resolver aquele problema, né? Então, a gente tem aí o direito constitucional, nós temos aí o contencioso estratégico, a arbitragem, um consultivo complexo, cujos pareceres aí ultrapassam a casa de R$200 mil e por aí vai. Então, sabendo disso tudo, eu consigo identificar a palavra-chave do meu escritório. Afinal, você que está ouvindo essa nossa aula,
qual é a sua advocacia? Aonde você se encaixa melhor? E quais são as estratégias para chegar nela? Então, por exemplo, na advocacia padronizada, é fundamental ser líder de custo e ter muita gestão. Mas muita gestão, não é pouca não. Na customizada, eu preciso de gestão também, mas o ponto forte de um escritório como esse está no relacionamento e na confiança com o seu cliente. É isso que faz ele ganhar, ele encorpar. Na especializada, nós temos aí qualidade técnica e reputação como palavras-chave. Não adianta eu fazer o mestrado. Eu tenho que ser respeitado pelo meu mercado de clientes. Então, não basta eu dizer que eu tenho doutorado. Isso não me torna um especialista no modelo de negócios. Eu preciso materializar isso construindo reputação junto ao meu mercado de clientes. Com muita produção intelectual, com muita palestra, com muita verbalização do meu conhecimento. E a científica é estado da arte, a singularidade. A gente tem aí alguns poucos escritórios no Brasil, porque realmente aqui a gente está falando de gray hair, a gente está falando de rocket science, a gente está falando de algo realmente que abarca não somente o conhecimento jurídico, como o conhecimento de outras ciências, filosofia, antropologia, sociologia, medicina, tecnologia, e tudo isso misturado para que a singularidade aconteça por essa genialidade de conectar ciências diferentes. Então, isso é muito importante para que sócios que nunca pensaram eventualmente em qual é a vocação do meu escritório, pararem para pensar, porque isso é determinante para o futuro. É aqui que a gente vai abraçar um tipo de equipe, um tipo de metodologia, um tipo de tecnologia, um tipo de marketing, tá? Um tipo de relação com as pessoas, com a equipe, né? Então, inclusive, como que vai ser a resposta financeira para isso, né? Não adianta eu ter um escritório de padronizada querendo cobrar como especializada. O mercado não aceita isso, porque ela sabe que aqui é baixo valor agregado de processo. Não estou falando de algo altamente complexo, estou falando de volume, tá? Então, essas diferenças vocês precisam entender para escolher melhor. E aí eu trago para vocês aqui, para já me encaminhando para o final da nossa aula, 4 grandes habilidades ou tarefas ou obrigações que temos que ter dentro dos nossos escritórios. A primeira delas é de Finder. Então, o Finder é aquele que busca trabalho para o escritório, é aquele que está antenado em oportunidades, que tem foco em geração de negócios, que tem um radar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pensa em agregar valor, que está bem informado. Então, isso precisa vir para a mesa do sócio, isso sim é uma obrigação de sócios e aspirantes a sócios, na forma de atitudes. Como, por exemplo, vou citar algumas aqui. Tem uma lista de 50 a 100 contatos ativos, para você entrar em contato de vez em quando. Desenvolva 3 ou mais contatos em cada cliente que você tiver. Pesquise o mercado do seu cliente. Reconheça quem indica seu trabalho. Seja um conector de contratos. Leia sobre macroeconomia. Almoce, agora não dá para almoçar, mas dá para ligar. Com contatos 2 ou 3 vezes na semana. Quando voltar, almoce. Precisaremos de almoçar juntos. Tá? Então, essas são atitudes de Finder muito simples, muito concretas, que eu preciso assumir para promover uma maior estatística dos meus fechamentos de negócios. Fechamento de negócio não acontece de uma reunião. Eu preciso fazer várias para fechar um, tá? Então, essa é a primeira atitude que eu sugiro que vocês comecem a praticar. Segunda atitude é de binder. O binder, ele é aquele que faz a cola das relações, com habilidades interpessoais muito boas, que se dá bem com todos os tipos de pessoas, que entende os clientes e entende a equipe, que faz conexões duradouras, que é um bom observador, sabe identificar o melhor das pessoas, é um líder de verdade, tem clareza sobre os objetivos da banca e as necessidades das pessoas que estão ali, é gentil, se liga nos detalhes, né? Tem uma agenda para cuidar dos relacionamentos. Isso é obrigação de sócios e dos integrantes da equipe. Todos nós temos que estar fazendo esse trabalho de
cola, nos unir, eu ter essa sensibilidade com o outro, a empatia com o outro. Algumas atitudes de binder. Tudo bem, o almoçar vai ficar para a volta, né? Mas quando voltar, almoce com clientes ativos e com membros da equipe com alguma periodicidade. Destine momentos específicos para obter feedback tanto de cliente quanto da tua própria equipe. Se importe verdadeiramente com as pessoas, se dedique a elas, saiba ouvir, tenha sensibilidade, enxerga o outro, vê quem está meio tristinho, vê quem se conecte, tá? Mas faça isso de forma genuína, porque fake aqui aparece com muita clareza, tá? Então é importante a gente realmente desenvolver em nós a nossa preocupação com o outro. Isso é absolutamente desenvolvível, né? Terceira atitude de minder. O minder é aquele que toma decisões. Então, isso é obrigação de sócios e aspirantes a sócios, tá? Ele assume os riscos da tomada de decisão, ele sabe o que fazer, ele abrange tanto temas jurídicos, ok, e aí o cliente te perguntou algo importante que ele precisa tomar uma decisão. Você tem que assumir a tua tomada de decisão, não ficar em cima do muro. E a mesma coisa com os temas de gestão da banca. Aquele advogado não está performando. E aí, nós vamos mandá-lo embora, nós vamos pagar um treinamento, o que nós vamos fazer? E vai fazer, né? Todas as decisões são cheias de riscos, né? Mas eu preciso tomar, alguém tem que tomar essas decisões. Tem habilidade de liderança, tem autoridade suficiente para gerar respeito, sabe como dar notícias ruins. E agora? E se nós tivermos aí queda no nosso faturamento, como que a gente vai dar essa notícia para a nossa equipe? Quem que vai dar? Como vai dar? Isso tudo tem que ser pensado, não pode ser feito meio na maluquice, né? Porque as consequências podem ser grandes. Se apoia no bom senso e no rol de princípios e valores da banca, tá? E, por fim, sabe reconhecer seus erros e identificar o que e por que deu errado. Tá? Esse é o minder. Ele sabe o que fazer, mas ele sabe que pode errar. E ok, faz parte. Ninguém sabe 100% das coisas, né? Algumas atitudes aqui de minder para a gente colocar na nossa caixinha aí. Ele sabe o que está acontecendo. Ele busca as informações, tá? Daquilo que está sob a responsabilidade dele. Ele toma decisões no timing certo. Não adianta demorar demais para tomar uma decisão. Às vezes a gente tem que assumir rapidamente. Assume o risco do acerto ou do erro. Tem 5 ou 7 indicadores críticos que ele acompanha todo mês. Sabe delegar tarefas, entre várias outras coisas, tá? Então, vocês vão estar com esse material. Fiz questão de produzir esse PowerPoint para vocês terem essa lista de coisas para vocês pensarem aí em que momento vão incluir na sua agenda. Isso tem que ir para a agenda, tá? Meu momento de Finder, meu momento de Binder, meu momento de o que quer que seja. E por último, o Grinder é fazer o trabalho. Não adianta a gente vender e não entregar, né? Porque se eu fizer e não entregar, eu não faço mais. E o cliente que não recebeu de mim vai dizer para outros amigos dele que não leva lá não, porque eles não entregam, tá? Então, aqui o Grinder, isso é obrigação de todos os integrantes da banca. Faz o trabalho que é demandado pelo cliente, atua com qualidade, trabalha duro, não tem essa de corpo mole, não. Segue as orientações dos mais experientes, cumpre rigorosamente com procedimentos e políticas internas, atua com ética, com confidencialidade, e é óbvio que um grinder, um advogado talentoso, ele torna-se indispensável à banca. É esse cara que a gente precisa ser também. Algumas atitudes de grinder aqui. Entenda a necessidade do cliente, entenda a necessidade do escritório. Se você é um grinder, se você é um advogado de escritório, pensa nisso. Entenda as expectativas do advogado sênior ligado a você. Seja organizado. Pense sempre seu dia, sua semana, seu mês. Tenha metas pessoais ligadas ao seu tempo de resposta. Se você fazia aquele recurso em 2 horas, tenta baixar para 1h45. Porque aqueles 15 minutinhos ali não é para ficar olhando para o teto, mas é para incluir um telefonema para alguém, para ir ali falar com alguém, tá?
para ser um pouco binder, para ser um pouco relacionamento. Esteja antenado com todas as novidades da sua área de atuação, jamais seja pego de surpresa, jamais, em tempo algum, deixe um cliente te mandar a MP nova que saiu ontem da tua área de atuação. Não deixe isso acontecer. Esteja sempre na frente. Estude o caso, ouça as pessoas, seja um investigador e faça o seu dever de casa. Estude, 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 estude. Isso aí não sou eu que estou inventando isso. A advocacia é isso, né? Então, já para o final, para a gente entender onde que a gestão legal entra dentro da gestão societária, a importância de sócios estarem muito atentos a isso, porque a gestão legal é o encadeamento das tomadas de decisão numa sociedade de advogados com base em estratégia de posicionamento, envolvendo pessoas, produção jurídica, marketing jurídico e finanças. Isso é a essência da gestão legal e nós precisamos entender qual o meu modelo de escritório, que tipo de equipe eu preciso, que tipo de produção jurídica eu preciso, que tipo de marketing eu posso fazer e qual vai ser meu resultado financeiro. É isso. E tendo as atitudes ali para rechear todo esse contexto, eu estarei caminhando muito diretamente para a minha advocacia sustentável. Então, aqui só os pilares da gestão legal para vocês terem essa visão mais completa: pessoas, produção, clientes e finanças. Pessoas com perfil adequado, estratégia de crescimento, motivadas, com um grau de aprendizagem alto, desenvolvimento alto. Essa equipe, se ela trabalhar bem, se ela for boa, adequada para o meu escritório, ela vai construir uma produção jurídica boa, com qualidade, com controles, com organização, com entrega, relatórios, produtividade. Com isso entregue da forma correta, como o cliente espera receber, ele vai estar feliz. E sendo feliz conosco, ele passa a ser um grande advogado nosso fora das portas do escritório. Então, isso reflete na nossa marca jurídica, reflete na nossa comunicação. E, por fim, quando isso acontece, mais negócios são gerados e aí as finanças do escritório também recebem o seu quinhão ali de materialização de uma estratégia bem feita. Então, com coronavírus ou sem coronavírus, nós precisamos trabalhar nessa linha para fazer sentido tudo que a gente vem fazer todos os dias de manhã no nosso escritório. E chegar a um mapa estratégico mais ou menos como esse. Eu ter tudo interligado, eu ter todas as minhas estratégias. Isso aqui é um exemplo de estratégia, tá? Cada escritório vai ter que desenvolver o seu. É importante fazer isso com bastante tempo para pensar quem somos nós, o que queremos, qual é o nosso contexto, qual é a nossa realidade, nosso cenário, os nossos pontos fortes internos, o que a gente tem de oportunidades do lado de fora, para você chegar num final de um trabalho de gestão societária, de gestão jurídica, gestão legal propriamente dita, com esse mapa na parede. O que nós queremos? Queremos unir as pessoas, instituir plano de carreira, preparar o quadro para expansão, e para isso vamos criar melhores condições de trabalho, reestruturar a área financeira, melhores práticas de recursos humanos, vamos melhorar, porque a gente quer aumentar a carteira de clientes, participar de instituições, desenvolver parcerias nacionais, e aí sim aumentar faturamento, buscar reconhecimento nacional e atingir uma visão maior, de longo prazo, tá? Então, dito isso, a gente volta para uma frase que nós dissemos no nosso primeiro livro, eu e o Rodrigo Bertozzi, que é A Reinvenção da Advocacia, que foi editado em 2005, que naquele momento a gente já percebia isso. Em algum momento, nas últimas décadas, a advocacia romântica foi substituída pela de resultados e hoje ajudada pela tecnologia. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, deixo aqui meu contato para as redes sociais, me sigam em todas elas, Célia Bertozzi também, a gente está sempre compartilhando conteúdo focado em advocacia. Então, aqui alguns dos nossos livros, e foi um prazer estar com vocês. Ergam a cabeça, não desistam, sejam guerreiros, porque a gente vai sair dessa. Muito obrigada e bom congresso para todos.